Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa linda manhã, primeiro domingo do ano de 2021, janeiro de 2021, dia 3 de janeiro. Estamos felizes por estarmos pregando a palavra de Deus, difundindo as verdades do reino, contribuindo para o crescimento e expansão do reino do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos ver o Salmo de número 62, do verso 5 em diante. Salmo de número 62, do verso 5 em diante. Salmo 62, do 5 em diante. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória, a minha honra vem somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. O meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se as suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui pregando a tua palavra, meu Deus. E eu suplico neste momento a tua bênção sobre a minha vida, sobre os meus sentidos, para que, a começar pelo meu coração, Pai Santo, tu possas estar trazendo a mensagem. Difunde, Pai Santo, o programa, estende essa palavra ao coração de todos que se encontram aqui na Remanescente e sobre o coração de todos que nos assistem pelo YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que esta verdade e o poder desta palavra possa romper as barreiras da incredulidade, da resistência, em nome do Senhor Jesus Cristo, e torná-los teus filhos, e trazer orientação para a salvação eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos a guardar esta palavra em nosso coração, para que não percamos, Pai Santo, a verdade em meio a muitos, Pai Santo, que desorientados estão disparando para todos os lados em tentativas de construir reinos e riquezas nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa convicção e a nossa fé em Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afugenta, afasta todo mal, ó Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe a todos que ouvirem essa palavra, em nome do Senhor Jesus. E glorificamos assim o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Uma coisa bem certa, quando nós alcançamos uma posição dentro da nossa empresa, alcançamos uma posição num órgão público, ou alcançamos, depois de uma grande jornada acadêmica, uma posição num órgão público, ou talvez dentro de uma corporação, nós sentiremos o cumprimento daquela palavra, porque a que é muito concedido, muito será requerido. Sabemos muito bem que quando estamos em posição de liderança, em posição de destaque, quando a nossa voz, o que sai da nossa boca, sempre produz palavras de orientação, de sabedoria, soluções dentro da empresa,
automaticamente pode surtir outros sentimentos nas vidas das pessoas. Os que são beneficiados logo vão ter sentimento de gratidão e dizer como é bom termos aquela pessoa nos conduzindo e nos orientando. Como é bom termos aquela pessoa por liderança. Muitos com o coração agradecido sabem reconhecer uma pessoa de qualidade no ambiente de trabalho. Mas uma coisa bem certa é que toda a posição assim conquistada, ela desenvolve também no coração de outras pessoas a inveja, a disputa. E vemos isso no aspecto político na vida de Davi. Salmo 39 tem toda uma correlação com o Salmo 62, porque de certa forma demonstra um Davi que conquistou nas trincheiras, que conquistou nas batalhas, vencendo gigantes, como foragido, como um guerreiro mercenário, conduzindo suas tropas, protegendo terras, protegendo posses, a sua habilidade em estratégia de guerra, o conhecimento que todos tinham de que ele havia recebido unção com azeite, que muito em breve ele seria rei. Já no Salmo 62 ele havia alcançado essa posição de rei. Alguns acham que ele escreveu esse texto do Salmo 62 quando ele era rei ali em Hebrom, somente em Judá. Outros já apontam que o Salmo 62 é quando ele sofreu o golpe de estado de Absalão. Não se tem muita certeza da data em que foi escrita, mas uma coisa é bem certa: a posição política que Davi alcançou por permissão de Deus e por vontade soberana de Deus, como pastor que comandaria a confederação de Israel, estava trazendo para a vida de Davi, atraindo muita inveja, muita disputa. E Davi, ciente destas invejas e disputas, ele nos traz um ensinamento muito importante para que, assim como ele, naquela posição de destaque, enfrentava os desafios da inveja, da perseguição, nós também, como homens segundo o coração de Deus, devemos nos portar e agir com sabedoria, assim ensinada como foi ensinada aqui por Davi, diante das pessoas que estão muitas vezes com sentimento, nutrindo sentimento de inveja com relação àquilo que somos, exercemos e possuímos. Então é muito importante saber lidar com as coisas da vida. Muito importante nós termos um coração agradecido e reconhecermos que nós não damos um sopro de vida, nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer. O coração do verdadeiro adorador reconhece que é Deus quem nos tira de trás das malhadas. É Deus que nos dá vitória contra o leão, contra o urso, contra o gigante, nas frentes de batalha, nas trincheiras. Em cada fase da vida, o Senhor foi conosco. E se temos algumas coisas hoje, algumas posses, algumas conquistas, devemos reconhecer que foi o Senhor quem nos deu. Davi mostra ao longo de toda a sua vida o sentimento de gratidão. E não pense que somente esse é um sentimento que você deve guardar lá na juventude. Veja que esse mesmo Davi aqui, quando chegou lá num certo estágio de muita maturidade na sua vida, se esqueceu das lições básicas do Salmo 62 e ele praticou o pecado do recenseamento. E a peste terrível se alastrou sobre Israel, porque ele, com espírito imperialista, assim ordenou a Joabe que realizasse o censo. E esse espírito imperialista entristeceu o coração de Deus. Esdras, quando escreve Crônicas, mostra que Satanás, o orgulhoso revolucionário, influenciou o coração de Davi, incitou o coração de Davi a ser orgulhoso, soberbo e para pensar presunçosamente que foi por estratégia militar dele mesmo que ele havia conquistado e tornado Israel aquela grande potência econômica e militar. Vemos que o Senhor
sabe como bater nos seus filhos em todas as fases da vida. Por isso que eu sempre recomendo a todos da remanescente, a todos os cristãos, a leitura da palavra de Deus como conselheira deve ser alimento diário, para não nos esquecermos dos ensinamentos do Senhor. Uma hora ou outra, inesperadamente, o Senhor permite que desafios surjam. A vida vem de encontro à nossa vida. Os acontecimentos vêm de encontro às nossas vidas. E nós não seremos isentos de nada, se o soberano assim não impedir. A vida virá de encontro à nossa vida com tudo que ela tem de encontro ao nosso viver. E nós precisamos aprender a lidar com a realidade, com aquilo que vem de encontro às nossas vidas. Veja aqui o Salmo 62, os primeiros 4 versículos, eles se correlacionam com os do versículo 5 ao 8. Os 4 primeiros versículos são sinônimos. Na didática judaica, os judeus costumavam ensinar pelo método de repetição. E assim, sempre nós encontramos um conteúdo sinônimo nos outros versículos. Então existem paralelismos sinônimos, paralelismos antitéticos e paralelismos sintéticos, né? Não vou explanar isso tudo aqui em detalhes, porque não é aula de exegese, mas é uma forma muito precisa e de muita relevância para nós entendermos como Deus, no seu ensinamento, por meio dos salmos, ele dá ênfase à repetição. Você se torna um bom profissional depois que você repete várias vezes aquela ação, aquele procedimento. Você vai se tornando um bom profissional pela experimentação, pela repetição. E nós encontramos esse paralelismo sinônimo aqui, né? Ou seja, repetição, ensinamento semelhante, do 1:4 e depois do 5 ao 8. Veja algo que Davi nos ensina diante desta situação. Como eu disse, ele estava sofrendo a inveja, ele estava sofrendo o desejo de agouro das pessoas ao redor. E é incrível que às vezes aqueles que estão ao redor, eles se aproveitam da posição muitas vezes que alcançaram, que foi graças a Davi. Especificamente no caso, todos que estavam na corte, de uma certa forma, eram beneficiados porque eram da família de Davi. Tinham casamentos correlacionados com os da família de Davi. Mas veja que algo terrível, que entre a própria família, muitas vezes, existem inconformados. Existem pessoas com um senso crítico, que criticam, que inconformados, não aceitam a prosperidade de um membro da família, a ascensão de um membro da família, e assim criticam, lançam pedras, formam complôs, desinformam, difamam, mentem acerca das ações e do posicionamento do rei. Veja que Davi tinha esse discernimento. E é muito importante nós termos discernimento da posição que estamos vivenciando e temos o discernimento dos corações que nos cercam. Porque nem todos que muitas vezes fazem parte do nosso grupo de trabalho, ambiente acadêmico, e até mesmo dentro da igreja, entre mesmo o povo de Deus, como nós vimos no domingo retrasado, eles estão no mesmo ânimo, na mesma visão. Deus levanta um líder, mas alguns do grupo, alguns da família, alguns ali do local, do espaço, não concordam com a decisão de Deus, com a escolha de Deus. Porque assim como Lúcifer, eles querem adoração que é devida ao Senhor Jesus. Eu quero adoração de Jesus. Esse Jesus não é tão bonito, não. Eu sou mais bonito, eu sou mais formoso, eu sou mais inteligente. Desde quando, né? A criatura pode desejar ser mais belo, mais sábio que o Criador. E Davi tinha esse discernimento. É algo que eu oro nesta manhã para que todos da remanescente tenham esse discernimento. Porque
você tendo discernimento dos ânimos, das aspirações e dos sentimentos das pessoas ao teu redor, você sabe que ali envolve uma batalha espiritual. Por trás do sentimento, por trás das palavras faladas, existe o Espírito. Se o Espírito está alinhado com a vontade de Deus, o Espírito começa a operar e fazer o grupo prosperar, a família prosperar. Mas quando alguém do grupo, alguém da família não está na mesma visão e há sentimento de adultério, sentimento de traição, sentimento de usura, eu quero aquela posição, entre os irmãos começam a ocorrer as dissensões e a formação de grupos. As pessoas vão buscar alinhamentos com quem pensa igual a ela, para formarem rebeliões, para formarem dissensões, panelinhas, grupos de difamação, para falar assim como Absalão fez. Se eu fosse rei, eu agiria desta forma. Olha só, esse rei é muito negligente, deveria estar aqui às 8 horas da manhã para julgar os litígios da nação de Israel nos portais. Cadê a cúpula de sacerdotes e juízes que deveriam estar ao lado dele? Se não é eu aqui, Absalom, para julgar os litígios, vocês ficariam sem as suas causas sendo julgadas. Veja como nascem as rebeliões. Vejam como nascem as dissensões, as contendas, as disputas do poder. E foi dessa forma, semeando, comendo pelas beiras, que Absalão conseguiu efetuar o seu golpe de Estado. Davi nos ensina algo que, de certa forma, é da forma mais trágica, mas sabedoria para nós que podemos ver no erro, na falha de Davi, um grande ensinamento para nós. Alguns dos conselheiros disseram: Davi, toma cuidado com Absalão, ele almeja tomar o teu reino, ele está nas portas dos muros de Jerusalém, julgando função que era tua, ele está tomando o coração do povo, esteja atento. E Davi negligentemente não tomou partido, deixando seu filhinho mimado, tão belo e tão lindo, continuar exercendo uma função que era sua. Quando Davi acordou era tarde demais, pois ele já havia conquistado todo o aparelho militar, só não tomou a guarda pessoal de Davi, e Davi teve que fugir até descalço. Suas mulheres, o seu harém foi usurpado, seu reino foi tomado, e Davi voltou para a fase antiga, caiu um degrau. Davi se lembrou muito bem, descalço, furando os pés nas pedras, que eu já fui foragido e escondido dentro de cavernas. Mas Davi tinha a confirmação de que ele era o reino e que no tempo certo, quando nós cremos que o nosso Deus foi Ele quem nos levantou, é Ele que nos sustenta, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. Quando temos essa consciência de que Deus é quem nos coloca em posições e nos tira dali no momento em que Ele quiser, nós temos certeza de que essas rebeliões, essas difamações, elas serão destruídas na história da vida. Algo interessante que eu aprendi entre os conservadores essa semana, vendo o meu e-mail, uma companheira lá, conservadora, escreveu, né? Não fique juntando na sua mente ressentimento, mágoa, né? Fique a todo tempo pensando, como será que está a vida daquele que me fez o mal? Como será que está a vida daquele que me fez tanta maldade há 20 anos atrás, né? Irmãos, eu quero contar um negócio para os irmãos, né? Não vou citar o nome da pessoa, mas o tempo passa e um deles a gente vê assim, né? O que aconteceu depois de 30 anos? O que aconteceu depois de 10 anos, né? Aí você vê lá o estado da pessoa. Não vou nem descrever a penúria, né? Mas uma coisa é bem certa: Deus efetua a vingança, a justiça ao longo do processo da vida de cada um. E uma coisa bem certa: nós que somos filhos de Deus, o nosso Deus também vai efetuar algumas justiças.
Deus vai vindicar também os nossos erros. Assim como Davi usurpou a mulher de Urias, agora Absalão estava usurpando o harém de Davi, a céu aberto. A espada não vai se apartar da minha casa. Você é o homem segundo o meu coração? Sim, você é. Mas veja o estrago que você fez, Davi. Olha o que você fez para o soldado mais fiel. Veja o que você fez. Agiu com mentira, dissimulado. Que serviço porco você fez com Urias. E agora você vai sofrer na pele. Eu transpasso o teu pecado. Isso foi dito por boca do profeta Natã. Mas a espada não se aparta da tua casa. Então a vida se encarrega. Saiba que a vida e a morte estão no poder do Senhor Jesus Cristo. Davi nos ensinava coisas maravilhosas, né? Quando ele peca no recenseamento, o profeta vem e traz o juízo. 3 juízos para a vida dele. O que você quer que aconteça, Davi? Quer fugir durante 3 dias das mãos dos inimigos? Que a peste assole Israel? O que você escolhe, Davi? O que eu devo dizer? Davi já logo pensou, né? O Deus que eu sirvo é misericordioso. Ufa, eu não quero cair na mão dos inimigos, não. Caia eu nas mãos do Senhor, porque infinita é a sua misericórdia. É tão bom apoiar o Senhor, né? Deus açoita a quem Ele ama. É tão bom apanharmos o Senhor, ciente de que estamos apanhando, porque fizemos, como cristãos, às vezes, escolhas erradas. Retomo mais uma vez ao assunto de que nós temos que ter esse discernimento, que muitas vezes más conversações, às vezes o sentimento de alguém dentro de casa, né, com relação ao pai, com relação à mãe, com relação a um tio, a um primo, alguém que mora ali, podem causar sentimentos de divisões e contendas. Nós temos que estar aconselhando essas pessoas a serem mais abertas à palavra de Deus e pararem com a difamação e não permitirem que o crescimento de ódio possa tomar por completo o coração. Quer ver um exemplo? Lá na família de Adão, nós vemos que o Senhor respondia com fogo as oferendas que eram trazidas por Caim e Abel. Abel trazia ali a sua oferta, o seu sacrifício, e Deus consumia o holocausto. O Caim vem e traz ali a sua oferta, o seu sacrifício, e Deus não aceitava. E o Espírito Santo falou com ele, este caminho, essa situação, esse sentimento que você tem está crescendo dentro de ti ao ponto de dominar-te todo o coração. Contenha esse mal antes que ele te domine. Só que Caim não dominou esse sentimento. E nós vemos que ele consumou o homicídio. Veja o que Davi está dizendo aqui, como ele nos ensina algo maravilhoso. Quando nós vemos que existem pessoas às vezes mais poderosas, próximas de nós, que querem nos destruir, querem a nossa posição, sentem inveja de nós, querem ver a nossa queda para ficar zombando, né? Veja no 1, em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Veja onde ele se abrigava. As pessoas nos fazem chorar. As pessoas, enquanto não vem a lágrima caindo dos nossos olhos, não param em seus intentos. Querem ver você no chão, querem ver você caído, querem ver você na miséria, querem ver... As pessoas chegam a esse ponto. Você imagina no plano político, vamos derrubar Davi porque eu quero, é a minha casa, é o meu clã quem tem que assumir o domínio de Israel. Dentro da casa de Judá existem pessoas disputando. Por que eu falo com essa tônica? Dentro da própria casa, às vezes filhos desejam os mal dos pais. Entendeu? O irmão deseja os bens do outro irmão, e dentro da igreja a disputa de bem para mostrar quem pode mais. Veja que Davi, tendo discernimento dessas aspirações, desses desejos, ele vai para diante de Deus e espera o silêncio de Deus, porque ele sabe que a vida, a ação de Deus nos processos da vida, ele, como Pai dos Espíritos, ele vai efetuar justiça contra esses difamadores,
contra esses cobiçosos, contra esses que resistem à vontade de Deus. Davi não estava ali de enfeite, foi Deus quem o colocou. Foi Deus que o tirou de trás das malhadas, com ou sem os defeitos dele. Foi Deus que escolheu, como escolheu Moisés. Ele colocou, é você que eu quero comandando a confederação de Israel. Às vezes tem gente dentro de casa que não entende que é Deus que colocou você ali para exercer aquela posição. Veja que ele fala, de Deus vem a minha vitória. Como me deu vitória lá atrás contra o leão, contra o urso, contra o Esbibenob, contra o Golias, contra o meu sogro invejoso. Deus me deu a vitória. Ele vai reproduzir. Ó, ele está aqui lembrando das experiências agregadas de que Deus haveria de efetuar mais um livramento, lhe conceder a vitória. Veja que ele fala, somente Ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Veja as ilustrações que Davi usa, isso é resultado das suas experiências agregadas. Veja que ele fala da rocha. Davi conhecia muito bem as montanhas, conhecia as rochas. E quantas vezes ele, com as famílias dos seus 600 homens, dos seus 600 mercenários, com as suas famílias não ficaram instalados dentro de cavernas na rocha. Vinha o vento, a tempestade lá fora, mas as cavernas estavam ali protegidas nas montanhas. Davi conhecia as rochas, as cavernas, como a palma de sua mão. E ele sabia como Deus usa rocha e caverna para proteger os seus filhos. Davi conhecia isso muito bem. Por isso que ele fala, é a minha salvação. Saul tentou entrar nas cavernas, tentou a sorte, capturar Davi dentro das cavernas. E Davi mostrou e prevaleceu contra o inimigo. Aqui, ó o teco da roupa do rei aqui, ó. Poderia ter matado o rei. Isso aqui pertence ao rei, ó. Poderia tê-lo matado, meu rei. Poderia ter matado o meu senhor, mas não o fiz. Está aqui, ó. Isso aqui pertence ao rei? Olha, Abner, tu não é bom salvador, não. Tu não és o guarda pessoal do rei? Estive aí embaixo, aí, ó. Tô com o pertence do rei aqui. Você não é capaz de proteger o rei. Olha só que situação. Davi está mostrando que somente Deus pode proteger. Somente Deus confunde os nossos inimigos. Às vezes o inimigo quer nos devorar com tanta força, que acaba comendo a própria cauda. Já passei por citações como essa, de pessoas invejosas. O cara vem com tanta fúria, que acaba comendo a própria cauda e por suas palavras plantando a sua própria condenação. Veja que ele fala, tu és a minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos nesta palavra, na rocha, na salvação, na fortaleza, e nos não serei abalado, jamais serei abalado, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos demonstra ser a rocha, o alicerce verdadeiro onde devemos construir a nossa habitação e as obras que realizamos para engrandecer o reino do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes não invocamos o nome do Senhor no ano de 2020 e recebemos dessa salvação? Veja que ele fala, a minha fortaleza. Nossa, ao longo dessa última semana, das últimas semanas de 2020, que luta, que dificuldade eu passei. Mas eu senti o Senhor me revigorando para estar aqui pregando, fazendo a palavra de Deus e testemunhando da palavra de Deus para as pessoas. Não serei abalado. Por mais que nós venhamos às vezes a tomar uma pedrada, nós vamos ver que nós vamos permanecer de pé. Os que atiram pedra vão cair. Todos os falsos que sustentam em outros deuses vão cair. Mas nós não seremos abalados. Somente os que estão em Cristo Jesus permanecerão de pé, assim como Ele ressuscitou dentre os mortos. Veja no verso 3, são tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles não passo de um muro inclinado, ou uma cerca prestes a cair. Às vezes o mal se organiza de tal forma contra as nossas vidas,
E às vezes é terrível. Existem pessoas dissimuladas que estão ao nosso lado, aparenta estar do nosso lado alinhados, mas são um X9, são um infiltrado do inimigo com o intuito de minar as nossas forças. E com desejos de agouro de Balaão contrário, tentam nos munir e tentam nos abalar psicologicamente, nos afetar. Como eu disse, a batalha é espiritual, porque a difamação, as frases de desestímulo, os impedimentos que as pessoas colocam, os inimigos colocam contra a nossa vida, trazem um peso de opressão sobre as nossas vidas. Nunca se esqueça disso, que envolve uma batalha espiritual, que o diabo vai usar os agentes. Crente que dá brecha, né? Como a gente está falando aqui de povo de Deus, estamos falando aqui de pessoas que estavam ligadas à família de Davi, povo de Deus, dando brecha para serem usados pelo diabo. A rebelião começou no céu. Satanás, Lúcifer, com sua engenharia social, começou ali a fomentar discursos entre os santos anjos de Deus, e alguns santos anjos de Deus abriram mão da posição que possuíam e se alinharam aos revolucionários, aos motinados. E olha o que aconteceu. Então entenda isso, você tem que ter esse discernimento. São tantos os inimigos, veja os sentimentos dele. Davi está percebendo isso, está quase caindo. Ele estava ouvindo os discursos. Algumas pessoas contavam: ó Davi, o plano agora é para rachar, eles vão atacar desse lado aqui, Davi, vão te difamar dessa forma para te derrubar, Davi. Porque eles já estão dizendo, o muro já está inclinando, está desidratando, está perdendo força, o muro vai cair. Eu me lembro que quando eu ia trabalhar pela manhã, numa empresa na Cortes Corrente, e eu me lembro que em época de verão, o dono de um lava-rápido fez um muro, né, no mês de janeiro, aproximadamente nessa época. E aí vieram muitas chuvas, e aí foi chegando a época de carnaval, e ele levantou aquele muro várias vezes, né? E nós chegávamos de manhã no ponto, aí, às vezes estavam alguns amigos da fábrica: eita, esse muro está inclinado, hein? Vai cair. Aí eu disse: não vai cair não. Vai cair sim. Aí nós chegamos numa sexta-feira de manhã que havia ocorrido uma forte chuva, o muro foi abaixo. Aí o dono lá do estacionamento levantou o muro de novo, caiu de novo. Levantou e caiu de novo, caiu 3 vezes, o muro caiu. Até que ele fez uma estrutura com colunas, fez uma zapata bem forte, com colunas, com vergalhão, e aí o muro do estacionamento permaneceu de pé. Mas isso me lembrou bem o que é um muro caindo, né? As pessoas ficam comentando: ih, vai cair. Ao invés de algumas pessoas estimularem, né? Vamos, Davi, vamos para cima, Davi, vamos para cima deles. Você é forte, foi Deus quem te colocou. Fazer ele lembrar a palavra, não, fica: ih, Davi, tua casa está caindo, hein? Ih, tu tá perdendo a posição, hein? O inimigo está ganhando terreno, hein? Cuidado, né? Ao invés de estimularem, não começam, muito pelo contrário, a difamarem, a fomentarem os sentimentos maus. Veja no verso 4: planejam derrubar a minha posição elevada, têm prazer em contar mentiras, diante de mim me elogiam em seu coração, porém me amaldiçoam. Está vendo a realidade do que é a batalha espiritual? O diabo te odeia, principalmente porque está vendo a posição que você exerce em Cristo Jesus. O diabo odeia isso que você fez hoje pela manhã, acordar cedo e vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, começar o ano ouvindo a orientação da palavra de Deus. Como é que fica o inimigo? Ah, eu não, de domingo saio fora, e lá ouvir, perder minha manhã de domingo, eu não quero isso. Só existem frases de desestímulo, frases que tentam zombar da igreja, do conselho da palavra de Deus. Mas vejam aqui, ó, que eles desejam. O desejo dele é amaldiçoar, destruir a sua vida. Essas pessoas que zombam não têm mais sentido, já perderam o sentido da vida. E por isso, olham para você como diferente, que ainda espera no Senhor Jesus, e eles tentam desestimular, porque eles querem você igual a Ele. O diabo já entrou no coração dessas pessoas.
o mal, o sentimento de acomodação ao mal, já tomou conta do coração dessas pessoas. Entendeu? Só resta ali talvez um resquício ainda de lembrança de que um dia foram de Deus, mas não são. Como eu disse, o sentimento dessas pessoas é ver você no chão. O sentimento do diabo que usa as pessoas é ver você destruído, amaldiçoado. Veja que ele repete novamente no verso 5, como eu disse, como forma didática, para que isso fique fixo em nossa consciência. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Ele repete o que ele falou no verso 1. Em silêncio, aguarde no Senhor. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12 nos ensina: abençoeis e não amaldiçoeis. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Assim como os invejosos fazem trabalhos ocultos em clubes herméticos lá para tentar destruir a tua vida, você, muito pelo contrário, você vai fazer trabalhos de oração, de exercício de fé. Não falo aqui em macumba gospel, eu falo aqui em você exercer com a palavra de Deus. Porque quando você começa a abençoar os que vos maldizem, você está invocando o grande guerreiro, o grande Goel, o vindicador, e ele vem para efetuar a justiça como veio na vida de Davi. Qual foi o fim de Absalão? E qual foi o fim de Davi? O reino retornou para as mãos de Davi e Absalão foi derrotado e morto. Então nós temos que aguardar em silêncio, colocando diante de Deus as nossas ansiedades, humilhando diante da sua potente mão. Ao seu tempo ele vos exaltará. Ele vai intervir na história da vida. Ele vai intervir através dos agentes, dos espíritos, pois ele é pai dos espíritos. E ele vai criar uma conjectura onde você, que buscou vindicação nele, será exaltado. Veja que ele fala, não sei, somente ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Se refugia na rocha, busca proteção na rocha, busca proteção na palavra, saia todo dia para trabalhar munido da armadura de Deus, com escudo e espada. Nem sempre às vezes é bom usar espada, dependendo da pessoa, usa só o escudo. Quando você vê que o inimigo é forte, use escudo e espada, ataque e defesa. Veja no verso 5, minha vitória, a minha honra vem somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. Veja que a palavra de Deus é refúgio. Porque quando nos refugiamos nela, nós vamos ver o que ela oferece de esperança, ainda que a doença ou o problema consuma a nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus inimigos? Eu estou vendo aqui. Vocês querem destruir esse templo, conspiram contra mim, mas ao terceiro dia o meu Pai me refará novamente. Ele vai me resgatar dentre os mortos. Olha a confiança que o Senhor Jesus Cristo tinha, porque sabia que passaria pela crucificação, pela morte. Ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Essa mesma convicção deve fazer parte da nossa fé, da nossa convicção. Aconteça o que acontecer, nós temos salvação garantida, como disse o salmista. O meu povo confie, ó meu povo, confie nele em todo o tempo. A todo tempo. Vai sair para trabalhar, tá ali dentro de casa fazendo as coisas. Confie em todo o tempo. O mal busca a todo tempo uma forma de se infiltrar dentro da tua casa, na sua mente, minar, roubar a palavra de Deus, a convicção que você recebeu dessa palavra que está sendo pregada. Ele vai tentar roubar, vai usar alguém para distorcer, vai usar alguém para difamar, alguém para te provocar, aumentar sua adrenalina e fazer com que você se esqueça do que você aprendeu. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Coloca todos os teus inimigos, todos os que te difamam, todos os que distorcem a sua personalidade, quem você é, o que você exerce. Coloque todos na fogueira santa do Senhor, abençoando, porque Deus vai trabalhar com
cada um deles específico. O intuito de Deus é salvar, mas se não quiser mudar de vida, vai sofrer juízo. Eu conheço um monte de blasfemador que já caiu de helicóptero. Eu conheço uns blasfemador ateu que xinga a Deus que caiu do helicóptero, né? Cai do helicóptero mesmo, porque Deus dá chance ao arrependimento. Mas se continuar blasfemador, vai ser levado. Deus vai levar, porque é mentiroso, é agente do diabo e insensível aos valores da palavra de Deus. Veja no 9. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Olha aqui como é que é o quadro clínico dos inimigos do povo de Deus. São vazios, enganosos, estão vazios por dentro. O que entra? Toda sorte de maldade que aprende no mundo. Como zombar das pessoas, humilhar as pessoas, derrotar as pessoas. São todos podres por dentro, porque não tem o Espírito de Deus e nem a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos? Vós já estáis santificados pela minha palavra. Cristão tem palavra dentro dele. Ele é orientado pela palavra. Ele é sensível ao Espírito da palavra. As pessoas são vazias, enganosas. Se apegam a toda forma que cause prazer neste mundo. E são todas efêmeras. Coisas que não podem se sustentar no dia terrível do Senhor. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. O ar tem peso, mas como a gente não vê, muita gente a gente despreza, né? É da forma como o salmista está dizendo aqui, ó. Pesam menos que nada, não tem valor agregado das coisas do reino. Pesam menos que um sopro. Veja no 10, não ganhem a vida por meio de extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Veja do que vive o mundo. O lucro explorativo em cima de pessoas que não têm informação, dos desorientados, dos incautos. Alguns exploram ao extremo, acima do que a lei permite. Eles exploram, extorcem, praticam sequestro, praticam extorsão, ou seja, por meio de coerção, fazem as pessoas a terem uma conduta errada. Por meio de sequestro, por meio de atividades ilícitas, forçam todo um sistema a se corromper. Isto é extorsão. Enriquecem por meio da extorsão. Nem ponham sua esperança nas coisas roubadas. Os pecados vão sempre encontrar os que os praticam. É uma semente plantada e que ninguém pode deter o seu controle. O mal vai criar as suas ramificações e ele a fatura desse mal que foi plantado vai chegar e vai ter que ser paga. E é algo terrível. As consequências às vezes são coisas terríveis e de dano eterno, pois levam à condenação eterna. Achar que vai achar a salvação da vida com coisa roubada, achei a solução da minha vida com base na estrutura do prédio com coisas roubadas. É prédio que vai cair, que não se sustentará. Se suas riquezas aumentarem, não façam dela o centro da sua vida. Salomão conquistou muita riqueza, muito poder por meio das suas atividades comerciais. Contraiu para Israel muito ouro. Construiu uma grande cavalaria para proteger a riqueza do seu império. Desobedeceu ao Senhor com muitas mulheres. Para dar ostentação e luxo às suas mulheres, ele caiu no laço. E aí o que ele colocou? O seu coração, o seu orgulho nestas coisas. E vemos que danos terríveis trouxe para todo Israel. Quem peca, peca contra si mesmo e contra o seu próximo. As consequências do pecado de Salomão se disseminaram contra o povo de Deus. E os danos foram terríveis. Portanto, algo importante, que o nosso Deus, Ele abençoa. Ele não quer ver seus filhos na miséria. Deus quer nos dar bênçãos e abençoar as bênçãos que conquistamos. Se assim recebermos um automóvel, a posse de
um imóvel ou qualquer bem que possa nos encher de orgulho, vamos banir esse sentimento de orgulho que começa a crescer em nosso coração. Antes, pelo contrário, nos lembrando de 2 Coríntios capítulo 4, nos lembremos que, tendo este grande tesouro em vaso de barro, o maior tesouro não é o seu carro, não é a sua casa, não é o bem material que você possui, nem a pessoa ao qual você idolatra. O maior tesouro é a pessoa do Espírito Santo no teu coração. Não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon. Muito cuidado com o engodo e o disfarce das riquezas e a falsa sensação de poder que as riquezas transmitem ao coração. Para nós concluirmos, Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. Veja que Davi reconhece no final do Salmo o amor de Deus, a soberania de Deus, que é essa capacidade de Deus intervir na história, no processo da vida de todos, pois Ele é Pai dos Espíritos. Se nós colocarmos a nossa vida diante dEle, Ele vai tratar com amor e com justiça. Se estamos sofrendo injustiça, Ele vai tratar com vindicação sobre as nossas vidas. Veja que Ele também será juízo consumidor, juízo galardoador para os que são adoradores e amam servir a Deus com alegria, e será também juízo de condenação para aqueles que usam as suas vidas, as suas mentes, maquinando o mal, tentando destruir a vida das pessoas. Veja o exemplo de Davi e Saul. Veja o exemplo de Davi e de Salomão. Veja o exemplo de Davi e Absalão. Veja como Deus tratou com todas essas vidas e efetuou a sua justiça soberana. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo. Guarde no teu coração esta palavra como conselheira ao longo dos meses que sucederão e que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.